Salve, salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Enem no Telhado, a sua preparação para o Enem. E hoje nós vamos estar fazendo uma questão que tem tudo a ver com o clima que nós passamos recentemente, ou seja, clima de Paris. Nem toda Paris, mas enfim. É a questão número 135 do caderno amarelo do ano de 2020. Tá? Inclusive tem relação com um vídeo que eu já postei aqui no canal, tá? Que é o vídeo sobre pressão. Então recomendo dar uma olhadinha lá também, beleza? Vou deixar aqui no card destacado. Então pega esse material de estudo e vamos para a questão. E aqui está a questão. Ela diz o seguinte: a Torre Eiffel, com seus 324 metros de altura, feita com treliças de ferro, pesava 7.300 toneladas quando terminou de ser construída em 1889. O arquiteto resolve construir um protótipo dessa torre em escala de 1:100, usando os mesmos materiais. Cada dimensão linear em escala de 1:100 no monumento real, ou seja, cada 1 centímetro do modelo equivale a 100 centímetros da torre, né? Ou seja, 1 metro. Considere que a torre real tem uma massa de m torre e exerça na fundação sobre a qual foi erguida uma pressão de p torre. O modelo construído pelo arquiteto terá a massa m modelo e exercerá uma pressão P modelo. Então nós temos aqui o esqueminha, temos aqui a torre, né? Torre Eiffel. Como a pressão exercida pela torre se compara com a pressão exercida pelo protótipo? Ou seja, qual é a razão das pressões? P torre por P modelo. A gente vai resolver essa questão? Bom, primeiro de tudo a gente tem que lembrar o que é a pressão. A pressão nada mais é que a relação entre a quantidade de força que você realiza, que é realizado, em uma determinada área, tá? Então, se você tem uma área muito pequena e você tem uma área muito grande, você tem duas áreas, né? Uma muito pequena e uma muito grande, e você exerce a mesma força nessas duas áreas, a pressão nessas áreas vai ser diferente dependendo do tamanho dessas áreas. Uma área maior significa que você vai ter uma pressão menor. Quanto uma área menor, você vai ter uma pressão maior. E a fórmula que a gente relaciona a pressão com a força e a área é justamente força dividido por área. Isso aqui é a fórmula geral da pressão. Ok, sensei, e aí? O que a gente faz? Bom, a gente vai fazer exatamente isso. Vamos determinar quem é a pressão de cada um dos casos, tá? A pressão da torre e a pressão do modelo. Vamos começar pela pressão da torre, que a gente já tem os dados. Vai ser dado pela força, que a gente vai chamar de força da torre, dividido pela área da torre. Vamos lembrar aqui quem é essa área da torre. Aonde que está sendo exercida a força aqui, né? Bom, a torre, ela é um objeto maciço e ela vai estar apoiada no chão, né? Então a pressão vai estar sendo realizada exatamente no solo. Certamente quem fez essa questão, fez esse desenho aqui, não deve ter passado pelo teste de carteira de motorista, né? Porque todo mundo sabe que quando você desenha alguma coisa, né, e ele está apoiado no solo, você tem que desenhar o solo, né? Enfim. Então você tem aqui que é exatamente isso que acontece. A torre está apoiada no chão. Então essa pressão vai ter que estar sendo exercida exatamente aonde? No chão, tá? Essa pressão tem que estar sendo exercida no chão. Ok. Então, quem é a força que gera essa pressão? Só pode ser uma só. E é a força peso, tá? Então, a força que nós temos que trabalhar aqui é a força peso e a área que nós estamos trabalhando é justamente a área que essa torre
se encontra em contato com o solo, tá? Ou seja, justamente a soma dessas áreas aqui, né? A área de cada uma das patinhas da torre, digamos assim. Lembrando que isso aqui é um objeto 3D, né? Em 3 dimensões, ou seja, você vai ter que levar em conta aí justamente as 3 dimensões. Então, a área que está relacionada à torre é justamente a área da base, né? E essa força da torre nada mais é do que a força peso, tá? E aí como é que a gente calcula aqui essa força peso? Força peso é dada pela massa da torre vezes a gravidade, dividido pela área da base da torre, que a gente vai chamar ainda de a torre. Então isso aqui é a pressão da torre. Ok, sei. E agora? Agora a gente vai para a pressão do modelo, que a gente vai seguir a mesma lógica. Pressão do modelo, chamar de Pmod, senão vou ter que escrever muita coisa. Vai ser a força do modelo sobre a área do modelo. E a mesma lógica, tudo que se aplicava no caso da torre original, a gente aplica também no modelo. Quem é a força que a gente vai estar trabalhando? Vai ser a força peso, só que do modelo dessa vez. Então a gente vai ter ali a massa do modelo vezes a gravidade, não muda, a gravidade é a mesma, sobre a área do modelo. Tá, sensei, e agora? Bom, se a gente for fazer aqui justamente P torre sobre P modelo, a gente ainda vai ficar com valores inconclusivos, porque você não sabe quem é, quer dizer, você até sabe quem é a massa da torre, mas você não sabe qual é a massa do modelo, não sabe qual é a área da base da torre, não sabe qual é a área da base do modelo. Então, na verdade, você até sabe qual é a massa da torre, né? Tá aqui, 7.300 toneladas. E pela escala você consegue determinar mais ou menos qual é a massa do modelo. A questão é que você não sabe quem é a área da base, então isso acaba sendo um empecilho. Para isso, nós vamos ter que fazer uso justamente de geometria espacial. Sim, agora a gente vai ter que ir um pouquinho para matemática para resolver essa questão. Como que a gente vai resolver isso? Bom, vamos lembrar o que é a massa de um objeto. A massa de um objeto nada mais é do que a quantidade de matéria que aquele objeto tem. E se você lembra das aulas de física, sabe que existe uma fórmula que você consegue relacionar a matéria, a quantidade de matéria, e o volume que esse objeto ocupa, ou seja, qual é justamente aquele espaço que ele vai ocupar, né? Que é justamente a nossa densidade. Para quem se lembra, a densidade é dada pela relação entre a massa dividido pelo volume. Ou seja, você consegue reescrever isso aqui isolando a massa e fazendo com que a massa seja igual a densidade vezes o volume. Olha só que maravilha, densidade é igual a... Quer dizer, massa é igual a densidade vezes volume. E aí, isso aqui sai muito mais fácil. Por quê? Porque olha só que coisa legal. Desde o começo ele fala que ele construiu a torre com os mesmos materiais, o modelo da torre com os mesmos materiais que foi feito a Torre Eiffel de verdade. Ou seja, o material é o mesmo, a densidade depende do material. Então essa densidade aqui, tanto no modelo quanto da torre real, é a mesma. O volume aqui vai ser diferente, mas a gente pode trabalhar isso. Então vamos lá. Como é que a gente vai saber qual é o volume da torre? Das torres, no caso. Bom, se a gente parar para analisar, essa torre aqui, né, ela lembra muito o quê? Uma pirâmide, certo? Então, se você pegar uma pirâmide de base quadricular, né, você pode ver que é bem parecida com a torre. Vou até fazer aqui o desenho da pirâmide. Então você tem aqui a pirâmide de base quadricular, né?
Todas as faces são iguais, são triângulos iguais entre si, e aqui você tem um quadrado na base, né? E se você se lembra das aulas de geometria, sabe que o volume da pirâmide é dado pela área da base vezes a altura da pirâmide, é justamente a distância entre o ponto mais alto da pirâmide e a base, dividido por 3. Isso aqui é o volume da pirâmide, certo? Se a gente considerar que tanto o modelo quanto a torre original a gente pode descrevê-las como pirâmides, tá? Espécies de pirâmides, é claro, porque você não vai conseguir calcular exatamente qual é o volume aqui, né? Não é uma coisa tão simples, quer dizer, até dá para calcular, mas você precisa de mais dados, né? Então, se a gente considerar que a gente vai reduzir esse problema a problemas com pirâmides, isso fica muito mais fácil, né? Porque aí, olha só, se a pirâmide, se a gente pode descrever essas torres como pirâmides, e a gente tem a escala entre o modelo real, e a torre real, é de 1 para 100, a gente consegue determinar razões e proporções muito bem definidas. Então, olha só, se a gente pegar aqui a massa da torre, quem é a massa da torre? Se a gente pega aqui a questão da densidade, vai ser a densidade da torre vezes o volume da torre. Vou deixar como D mesmo, porque a densidade vai ser a mesma, né? Quem é o volume da torre? É o volume da pirâmide, certo? E vai ser dado por A vezes H sobre 3. Onde esse H é a altura da Torre Eiffel e esse A é a área da torre, né? Ficou meio estranho, né? Então, olha só que maravilha. Se a gente substitui essa relação aqui dentro da pressão, você vai perceber que a área da torre vai sumir. E você só vai trabalhar com coisas facilmente trabalháveis, né? Isso aqui é a H da torre. Ok? A mesma coisa se você pega o caso do modelo. Vai ser a densidade vezes o volume do modelo. Novamente, densidade vezes a área da base do modelo vezes a altura do modelo dividido por 3. E novamente, se você aplica aqui na pressão do modelo, vai ficar muito mais fácil de resolver, né? Então, vamos fazer isso. Vou aqui criar uma página nova. Então, vamos lá. No caso da torre, né? P de torre é igual a massa da torre, que a gente já sabe que a massa da torre vai ser dado pela densidade da torre vezes a área da base da torre vezes a altura da torre, dividido por 3. Vezes a gravidade, dividido pela área da torre. E aí, olha só a grande sacada aqui. Se a gente pega e analisa, a gente pode dividir em cima e embaixo pela área da torre e vai eliminar uma das variáveis, né? Então você vai ter que a pressão da torre vai ser a densidade da torre vezes a altura da torre vezes a gravidade dividido por 3. De forma análoga, a pressão do modelo vai ser dado pela densidade no material do modelo
vezes a área do modelo, vezes a altura do modelo, dividido por 3, vezes a gravidade, isso tudo dividido pela área da base do modelo. Novamente, a gente pode cortar aqui e aqui, e no final o que vamos ter vai ser a densidade vezes a altura do modelo, vezes a gravidade, dividido por 3. Então você tem essas duas relações aqui. E aí o que pede o problema? É a relação entre a pressão da torre e a pressão do modelo. Então você vai ter que dividir um pelo outro. Então, pressão da torre dividido pela pressão do modelo vai ser dado. Quem é a pressão da torre? DH torre vezes G sobre 3. E quem é a do modelo? É a mesma coisa, só que agora mudando para mod, né? E aí agora é uma questão apenas de algebrismo, né? Você pode chegar aqui, ó, cortar, as densidades são as mesmas, né? Porque é o mesmo material. A gravidade é a mesma. Corto, divido em cima e embaixo por 3. No final, o que vai sobrar vai ser a relação entre a altura da torre dividido pela altura do modelo. Ah, sensei, mas você não tem resultado. E aí, o que você faz? Então, se você parar e ler aqui a questão, o comando da questão fala que a escala da torre para o modelo é de 1 para 100. Ou seja, 1 centímetro na torre equivale a 100 centímetros. Aliás, 1 centímetro no modelo equivale a 100 centímetros na torre. Ou seja, se a escala é de 1 para 100, a única coisa que aconteceu aqui é justamente inverter, né? É como se você estivesse falando aqui o seguinte: se eu pego 1 centímetro aqui do modelo, equivale a 100 centímetros aqui da torre, né? Então vamos supor que a torre Eiffel tem 1 metro de altura, ou seja, 6 centímetros. Quanto é a altura do modelo? 1 centímetro. Entendeu? Ou seja, a relação aqui vai ser de 100 para 1. Ou seja, 10 elevado ao quadrado. Então a única resposta correta aqui é a letra C de casa. E é isso, essa foi a questão de hoje, espero que você tenha gostado. Eu acho ela bem interessante, tá? Uma questão bem completa. Eu acho ela divertida, inclusive, tá? Bom, fica a dica, se você tem alguma dúvida, você pode botar aí nos comentários, ou então entrar no nosso Discord, tá? O link vai estar aqui na descrição. Lá tem um canto especial para que você possa conversar comigo sobre problemas de física. E eu posso acabar te ajudando, né, a estudar aí pro Enem. Beleza? Dito isso, não se esqueça de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada, considere se tornar membro aqui do canal, é bem baratinho e você tem acesso a vídeos antecipados, ok? Muito obrigado a todos, tamo junto e até!